Hoje vamos falar sobre domínios do Estado, mais especificamente sobre o domínio terrestre e o domínio aéreo. O território é onde o Estado exerce a sua soberania. É a noção primordial do direito das gentes. E por que ele é a noção primordial do direito das gentes, segundo René Jean Dupuy? É porque ele é a sede da independência. E só através da defesa do território é que a própria independência pode ser defendida. No território, o Estado tem uma jurisdição geral e exclusiva. Por jurisdição geral, entendemos que todas as competências de ordem legislativa, administrativa e jurisdicional estão nas mãos do Estado. E, por jurisdição exclusiva, queremos dizer que ele faz isso sem a concorrência de qualquer outra soberania. A soberania, em relação ao território, por sua vez, é exercida de duas formas. O império e o domínio. O império é o nome que se dá àquela soberania abstrata do Estado sobre as pessoas que se encontram sobre o seu território. Então, esta relação pessoal é chamada de império. Domínio é a relação com o próprio território, ou seja, o direito exclusivo de reger o território e dele dispor de acordo com as necessidades da coletividade nacional. O domínio, por sua vez, difere da propriedade privada. Ele se superpõe e assegura a proteção do Estado à propriedade privada. Então, o domínio não conflita com a ideia de propriedade privada, apesar de, aparentemente, no primeiro momento, se poder ter essa ideia. Não, ele justamente garante a propriedade nos termos da legislação do Estado, que estabelece e reconhece esse instituto. O território abrange 3 espaços: superfície do solo, subsolo e a coluna de ar que existe sobre a superfície na qual o Estado exerce a sua soberania. Então, superfície, subsolo e espaço aéreo. E esse território acaba, então, nesse seu conjunto, adotando uma forma de um cone, onde linhas partem dos pontos extremos do território e se projetam até o centro da Terra, aí formando o subsolo. E essas mesmas linhas, então, têm uma projeção em direção ao infinito, delimitando, no sentido horizontal, o espaço aéreo. Então, fica triangular o feitio do Estado, justamente porque a Terra é redonda, pelo menos salvo opiniões em contrário, que atualmente voltaram a aparecer quanto a essa matéria. O Estado pode ser adquirido por diferentes modos. Basicamente, se divide em modos originários e modos derivados. Quanto aos modos originários, nós temos a ocupação e a acessão. A ocupação pacífica, onde o território precisa ser res nullius ou res derelicta. O abandono não tem que ser simplesmente material, deve haver a intenção de abandonar. Então não basta que um Estado momentaneamente tenha deixado algumas terras sobre as quais exercia a titularidade sem uso. É preciso que ele tenha efetivamente tensionado não mais voltar a utilizar aquelas terras, a fim de que possa se falar em ocupação como modo originário de aquisição de território. Já a acessão pode ser natural ou artificial. Com modos de acessão natural, nós temos, por exemplo, o aluvião, o aparecimento de ilhas, desvio do leito do rio. E como modo artificial, nós temos aquelas aquisições de território pelo trabalho humano, como a construção de diques, realização de aterros, que acabam ampliando o território de um Estado. Os modos derivados são aqueles em que nós podemos observar claramente o território migrando de uma soberania para outra. Então, teremos cessão, adjudicação. Adjudicação é a decisão de um tribunal internacional a respeito da passagem de um território de um Estado para outro. A prescrição aquisitiva, ou uso capião, a conquista. A conquista, por sua vez, é um modo banido do direito internacional, desde que se
consagrou a proibição do uso da força nas relações internacionais, não mais se admite a aquisição de território pela via da conquista. Falando-se ainda em território, nós temos a questão da delimitação, que é o modo pelo qual se fixa o território do Estado. Limite, os primeiros conceitos a se diferenciar são limite e fronteira. Limite é a linha que separa o território entre dois estados. Fronteira é a região ao redor do limite. Então, essa é a principal ideia. Limite bem específico, a linha, região, a faixa de fronteira que vai circundar ou estar nas proximidades do limite. Os limites, por sua vez, podem ser naturais ou artificiais. Limites naturais são aqueles que acompanham certos traços físicos do solo, ou seja, os chamados acidentes geográficos, como, por exemplo, os rios, montanhas. São, então, peculiaridades na região de separação dos territórios que podem ser aproveitadas para dividir esses territórios. Os limites artificiais, também chamados de limites intelectuais ou matemáticos, são linhas traçadas entre dois pontos, geralmente uma linha reta entre dois pontos, que costuma seguir um meridiano ou paralelo, ou seja, as chamadas linhas geodésicas, e que caracterizam a separação sem estar vinculadas a qualquer particularidade do terreno na região. É um lugar onde normalmente se encontra exemplos fartos de limites artificiais é a África, onde podemos observar o mapa do território do continente africano e vemos quase que sequência de quadrados ali, linhas retas, marcando a divisão dos territórios. Isso porque as matrizes das colônias não respeitavam as diferentes tribos, etnias e características do terreno para traçar a divisão daqueles territórios. Bom, a fixação dos limites é feita por um processo de delimitação. A delimitação, por sua vez, é um processo que se divide em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de preparo. Ora, como o próprio nome sugere, é aquele momento em que vão ser fixados os procedimentos preliminares, aqueles que vão dar as linhas mestras segundo as quais vai se desenvolver o processo de delimitação. Então, vai se decidir se vamos seguir o status quo ou se vai haver a escolha de um novo limite, se vamos escolher limites, se esses limites vão ser naturais ou artificiais. Aí nós temos, então, a fase de preparo. A segunda etapa é a etapa da delimitação. Delimitação propriamente dita, porque já vimos que todo o processo também se chama delimitação, seria a delimitação lato sensu. Aqui nós temos na segunda etapa a delimitação stricto sensu, delimitação propriamente dita, que é justamente a descrição por um tratado ou em uma decisão judicial ou arbitral por onde vai passar a linha limítrofe. É uma descrição acompanhada de um mapa onde se demonstra de uma maneira mais visual o traçado da linha limítrofe. A terceira etapa é a etapa da demarcação. A demarcação é a fase prática da delimitação. Ou seja, é quando uma comissão, composta por membros indicados pelos 2 estados limítrofes, essa comissão de delimitação, de demarcação, aliás, ao local e vai ali colocando marcos e referências para indicar no próprio local por onde está passando a separação do território desses estados. Então, aí nós temos a etapa da demarcação. A demarcação obedece a certos princípios, por exemplo, respeito às plantações, respeito a tribos. Então, certos incidentes ao longo da fronteira vão ser contornados e compensados logo adiante. Então, se há uma plantação, por exemplo, bem por onde deveria passar a linha limítrofe, essa linha que no mapa está lá, retinha, passando por aquele ponto, na verdade, ao fazer a demarcação, ela vai contornar essa plantação e, a seguir,
compensar aquilo que ela invadiu no território que seria de um Estado, segundo a delimitação em estrito senso, em prol do outro Estado limítrofe. Então, aí nós temos a etapa da demarcação. A fronteira que se considera definitiva, então, é a fronteira demarcada, cuja demarcação foi aprovada pelos governos dos estados interessados. Então, aí nós temos a fronteira definitiva. Mesmo que depois se prove que a demarcação tem algum erro, prevalece a demarcação. Então, o que se quer dizer com isso? Que é impossível corrigir o erro? Não. Mas a correção deverá se dar por uma nova comissão de demarcação de comum acordo entre os estados vizinhos. O que não pode é um dos estados unilateralmente qualificar a demarcação como incorreta e ele sozinho alterar os marcos e referências, porque entende que a demarcação foi mal feita e não está bem de acordo com aquilo que foi fixado no Tratado de Limites. Isso não é mais possível porque a demarcação prevalece sobre a delimitação em sentido estrito. A demarcação é que é a divisão definitiva dos territórios dos estados. Ainda no tocante a essa questão de delimitação, de limites, vamos falar um pouco sobre os critérios possíveis em limites naturais. Primeiro limite natural, montanhas. Se nós tivermos montanhas, 3 são os critérios básicos de aproveitamento das montanhas como limite natural. Então, nós temos a linha do sopé, a linha das cumeadas e a linha do divisor de águas. Linha do sopé, linha das cumeadas ou cumeeiras e linha do divisor de águas, divortium aquarum. A linha do sopé é aquela pela qual a linha limítrofe contorna a cordilheira, de modo que as montanhas pertencem integralmente a um dos estados e o outro estado começa onde acaba a montanha. A linha das cumeadas é aquela que une os picos mais elevados da cordilheira. Então, elege-se os principais picos e traça-se uma linha unindo esses picos. E ali vai estar dividida a cordilheira pelos 2 estados. E a linha do divisor de águas é aquela que segue a bacia hidrográfica que se forma pelas águas da chuva. Então, você vai observar onde se dividem as águas da chuva e, a partir dali, então, se traça a linha limítrofe entre os estados. Outro limite natural é quando há rios. Rios que são o limite, ou seja, rios, não rios internacionais, no sentido que o rio nasce num território e vai acabar em outro território. Não, aqueles rios que correm pela fronteira mesmo dos estados. Então, qual o critério de fixação da linha limítrofe, utilizando-se os rios como limites naturais? Temos aí também diferentes critérios. Primeiro critério, o rio pertence a um só dos estados. Então, um estado possui o rio e o outro estado começa exatamente na outra margem do rio. Segunda forma é quando o rio é comum aos 2 estados. Então, o rio permanece indiviso e ele todo é a própria linha limítrofe. Então, o território exclusivo de cada estado começa em cada margem e toda a extensão do rio, toda a largura do rio é administrada conjuntamente pelos estados. E a terceira possibilidade é quando se divide o rio em 2 partes. Para dividir o rio em 2 partes, temos 2 critérios básicos. O critério da linha mediana, que divide o rio por uma linha que passa por pontos equidistantes das suas margens, e o critério da linha do Talweg, que é aquele pela qual a linha limítrofe passa pela parte mais profunda do leito do rio. A linha do Talweg, utilizada para rios navegáveis, normalmente, né? E a linha mediana para rios não navegáveis. E é apenas uma tendência, não é uma regra absoluta. Outras observações a respeito disso seriam, por exemplo, no tocante às pontes. Seja qual for o critério que se utilize para o rio,
as pontes são, sobre as pontes, a linha limítrofe passa no meio da ponte. Então, aí não há esses critérios variados que nós mencionamos no tocante aos rios. A ponte é dividida ao meio. No tocante a ilhas, havendo ilhas, então as ilhas podem pertencer aos estados em cujos limites se encontram. Essa é a característica básica, né? Principalmente se estivermos falando em linha do Thalweg. Mas, por exemplo, se estivermos com a linha mediana, pode acontecer da linha passar por cima de uma ilha. Então, aí a ilha poderá também seguir a mesma linha mediana na sua divisão, mas também os estados podem adotar outros critérios. Se houver várias ilhas ao longo do rio, por exemplo, podem adotar um critério de alternância, de modo que, independentemente do critério para a divisão do rio, uma ilha pertence integralmente a um estado e a próxima pertence integralmente ao outro. Então, são diferentes possibilidades a respeito das ilhas. No tocante a um limite natural, que seja uma lagoa, um mar interno, nesse caso, a regra normalmente utilizada é que se estabelece uma linha de meia distância. Isso quando a largura é de até 6 milhas. Se a largura dessa lagoa, desse lago, é maior do que 6 milhas, então se costuma utilizar 3 milhas para cada lado e a faixa central fica de uso comum. Então, esses são os critérios básicos para aproveitamento dos limites naturais. Vamos falar agora do espaço aéreo. O espaço aéreo é a coluna de área existente sobre o território de um estado e sobre o qual esse estado exerce a sua soberania. Então, o limite horizontal do espaço aéreo, nós já vimos que é aquela linha imaginária que se projeta pela extensão da linha que une os pontos extremos do território do estado ao centro da Terra. E aí se faz uma projeção e se tem os limites horizontais do espaço aéreo. Mas qual seria o limite vertical do espaço aéreo? É o fim da camada atmosférica. Então, só temos espaço aéreo enquanto temos atmosfera terrestre. O espaço extra-atmosférico não pertence a estado algum. Então, aí nós temos a delimitação do território de um estado completa. Ela vem desde o centro da Terra, passando pelos limites horizontais, daquelas linhas que unem os pontos extremos até o centro da Terra. Temos a superfície que envolve a Terra, mas também tem o mar territorial. E temos aí o espaço aéreo, com os limites horizontais, que são aqueles prolongamentos das linhas que unem os pontos extremos ao centro da Terra, e o limite vertical, que é a camada atmosférica. Então aí nós temos todos os limites do estado. No espaço aéreo, não existe direito de passagem inocente. Não existe, então, um direito de outros estados a terem as suas aeronaves sobrevoando o território de outro estado. Por isso, houve o estabelecimento de normas convencionais para regular a aviação internacional. Basicamente, a aviação civil, é claro. A aviação militar é sempre proibida e precisa de uma autorização específica para sobrevoar o território de outro estado. Mas no tocante à aviação civil, nós temos vários tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Varsóvia de 29, sobre responsabilidade do transportador, a Convenção de Montreal de 99, sobre a responsabilidade por transporte de passageiro e bagagem, a Convenção de Haia de 1970, sobre a repressão ao apoderamento ilícito de aeronaves, Convenção de Montreal de 71, sobre repressão dos atos ilícitos contra a aviação civil. Enfim, temos inúmeros tratados. Um tratado importante é o Protocolo de Montreal de 84, para a proteção do tráfego aéreo contra abusos
do Estado na preservação de sua segurança, um tratado que foi motivado por uma situação em que a União Soviética, então existente ainda, derrubou um Boeing 747 da Korean Airlines com 269 pessoas só porque sobrevoava seu território. Então, são vários os tratados internacionais que disciplinam a aviação civil internacional. A origem, a base, o principal instrumento da aviação civil internacional, no entanto, são as chamadas Convenções de Chicago, de 1944. As Convenções de Chicago de 44, vigentes desde 1947, criaram a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, e estabeleceram o chamado Sistema das 5 Liberdades. Essas 5 liberdades das Convenções de Chicago são 2 liberdades técnicas e 3 liberdades comerciais. As liberdades técnicas são as seguintes. Primeira, sobrevoo do território. Então, todos os aviões civis de todos os estados signatários da Convenção de Chicago podem sobrevoar o território uns dos outros. Então, essa é a primeira liberdade técnica, direito de sobrevoo. Eu já tinha falado que não há um direito consuetudinário, geral, de passagem inocente dos aviões pelo espaço aéreo de outro estado. Mas os que forem signatários dessas convenções, e todos os estados que têm interesse na aviação civil internacional são signatários, podem fazer este sobrevoo em razão dessa primeira liberdade técnica. E a segunda liberdade técnica é o direito de escala técnica. No tocante ao direito de sobrevoo, o Estado subjacente pode proibir o sobrevoo de certas áreas do seu território com base no argumento da segurança nacional. Então, se o Estado entender que, por uma questão de segurança nacional, não é interessante a passagem de aeronaves sobre uma determinada parte do seu território, ele pode estabelecer a proibição. O detalhe é que a proibição tem de ser feita em bases não discriminatórias, de modo que até mesmo as aeronaves civis desse mesmo território não poderão passar por aquela parte do seu território, certo? Então, o direito de sobrevoo garantido a todos os estados membros da OACI, com essa possível restrição da segurança nacional, mas desde que em bases não discriminatórias, onde a proibição de sobrevoo se estenda até mesmo às aeronaves de origem do estado titular daquele ponto sobre o qual está sendo proibido o sobrevoo. As liberdades comerciais são as seguintes. Primeiro, desembarcar passageiros e mercadorias provenientes do estado patrial do avião. Desembarcar passageiros e mercadorias provenientes do estado patrial do avião. A segunda liberdade comercial, embarcar passageiros ou mercadorias com destino ao estado patrial do avião. E em terceiro lugar, a terceira liberdade comercial, desembarcar ou embarcar passageiros ou mercadorias provenientes ou destinados a qualquer parte do mundo. Então, as duas primeiras liberdades comerciais normalmente são reconhecidas conjuntamente, né? Porque senão um avião teria que voltar vazio, seria um desperdício em termos econômicos. Então, normalmente, quem reconhece o direito de embarcar, reconhece o direito de desembarcar os passageiros oriundos ou com destino ao seu território. A terceira liberdade comercial é a mais ampla possível. Então, ou eles reconhecem a primeira e segunda liberdades, ou reconhecem apenas a terceira liberdade comercial, que é a mais abrangente. Isso vai depender do grau de relacionamento entre os Estados. Então, essas são as principais observações a respeito do domínio terrestre e do domínio aéreo do Estado. Até um próximo vídeo.